A gente não tá olhando pra esses caras porque é interessante dar like. Tira esse pensamento idiota da cabeça. A gente tá olhando pra esses caras, pra essa galera, pra esses caras e pra essas mulheres. Porque eu tô olhando pra uma história sendo construída com uma voz diferente. É muito interessante estudar sobre a escravidão e você ver o Abraham Lincoln para falar dos Estados Unidos. Mas é muito mais interessante você ver uma Sojourner Truth, você ver um Frederick Douglass, você ver uma Harriet Tubman. E você vê como era o protagonismo de quem estava tomando a parada na pele. O Abraham Lincoln morreu pelo que ele defendia, legal, beleza. Ele era moderado, ele não morreu por ser um anti-escravocrata, nada disso. Era uma questão política. Mas o Abraham Lincoln morreu enquanto assistia um espetáculo no teatro, presidente. Eu não tô diminuindo o assassinato, mas enquanto ele morreu e a morte dele é relembrada por todo mundo, tinha gente que tava morrendo todo dia, tinha gente que tava vendo seu filho ser morto na frente. E essas vozes contam uma história diferente, é uma história que sangra mais e é uma história que impacta mais. Quando a gente fala de imperialismo, e agora a gente vai mergulhar nessa seara, a gente não pode perder de vista o olhar e a fala daqueles que sofreram a ação. Vamos parar de falar em quem aplicou e vamos falar de quem sofreu. Se eu falar da dominação europeia na África, eu vou falar de todo um continente dominado, com exceção de 2 nações. Para começo de conversa, quando eu falo de nação aqui já tá errado. Eu já tô falando de países que foram criados à força, países que foram forjados. Eu tô falando de uma Nigéria que coloca no mesmo território Ibos e Yorubais, que eram etnias rivais. E o próprio nome, Nigéria, que vem de Niger Area, que é uma parada que se eu fosse estadunidense não poderia nem estar falando. Porque só de eu estar falando isso tendo a pele branca, eu já estaria cometendo um baita no mínimo de uma insensibilidade inacreditável. E aí a pessoa fala, não, mas é por causa do rio Níger. Cara pálida, o rio Níger recebe esse nome por que razão?